Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox e vamos para mais um vídeo de hoje com dicas da locução. Eu comecei essa série, são 100 dicas de locução para ajudar você que deseja ser comunicador, deseja trabalhar com locução, ou para você que já é locutor e está tendo algumas dificuldades. Eu quero nesses conteúdos mostrar para você um pouco da profissão, os desafios, como que você pode contornar as dificuldades e o mais importante, como que você pode viver da locução, ser bem remunerado por isso, ter satisfação pessoal e uma carreira de sucesso, que é o mais importante. Se você não assistiu os conteúdos anteriores, você pode ir na playlist do canal e clicar em 100 dicas da locução. Lá você já vai encontrar os conteúdos que eu fiz anteriormente. No primeiro conteúdo eu falo como que você pode trabalhar como locutor pela primeira vez ou voltar para a área de locução. No segundo eu falo se existe espaço para novos locutores e como que você pode fazer para se inserir no mercado. Na terceira dica eu falo qual é o caminho para você ser um locutor bem-sucedido. E no tema de hoje eu vou falar sobre rádio, que é um dos grandes desejos da maioria dos locutores, é trabalhar em rádio. E muitos deles acabam não conseguindo e ficam frustrados e não veem outra alternativa. Então, eu espero que até o final desse vídeo eu consiga te dar uma clareza sobre o mercado de rádio e o mais importante, te dar uma dica de como que você pode entrar em uma rádio. No final do vídeo eu vou dar essa dica que vai te ajudar muito e assim você vai ter uma clareza maior dessa profissão. Bom, se você deseja trabalhar com rádio, nunca teve nenhuma experiência, ou se você ainda está trabalhando em rádio de forma gratuita, eu convido você a estudar um pouco mais sobre a profissão de locutor, acompanhar os meus conteúdos, porque existem muitas rádios precisando de vozes diferentes, de talentos diferentes, de perfis diferentes. E muitas vezes, enquanto você fica chateado e frustrado, você não consegue ter resultado com a sua locução por pura falta de conhecimento. Primeiro é importante você saber que essa história de que o mercado de locução está saturado, que não há oportunidades, isto não é verdade. Isso é um mito que há muito tempo tem sido cultuado na classe de locutores. Existe sim muitas rádios, existem rádios bem variadas, e eu vou falar só das rádios físicas que nós temos no Brasil. Nós temos também muitas rádios web, mas vamos falar hoje só das rádios físicas para você ter uma clareza. Nós temos no Brasil 10 mil rádios físicas, entre rádios AMs, rádios FMs e rádios comunitárias. E todas elas podem te dar a chance de trabalhar como locutor e também de fazer dinheiro com isso. Então, se você tem vontade de ser um locutor de rádio, uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que locutor de rádio não é apenas uma pessoa que fala hora e música. Sim, tem muitos locutores que já trabalharam dessa forma no passado ou que acreditam que isso é suficiente para ser um locutor de rádio. Acontece que o mercado de rádio ele evoluiu muito de quando começou, né? A rádio foi um dos primeiros veículos de comunicação de massa, e quando a televisão chegou, parecia que a rádio ia acabar. Ela não acabou, aumentou muito os tipos de rádio, e o mais importante, a rádio evoluiu. Isso deu oportunidade para muitas pessoas que não têm a voz bonita trabalharem com rádio e muitos perfis diferentes de comunicadores, porque no passado já tinha um tipo de profissional de locução que funcionava. E um dos profissionais muito comuns era aquele que ficava falando hora e música, que é um tipo de locução muito fácil de fazer. Acontece que a maioria dos locutores ainda são nesse formato. Se você hoje quer ser locutor de rádio e não está trabalhando numa rádio, começa a prestar atenção no teu trabalho. Por quê? Se você não tem uma característica especial, se você não tem um posicionamento, você vai ser mais um pedindo oportunidade. E as rádios recebem todo dia pessoas pedindo oportunidade. Você não vai ter nada de especial nem de diferente. Então, a primeira coisa que é importante você prestar atenção é nisso. Você quer trabalhar com rádio? Entenda que não basta ser locutor, você precisa ser um comunicador. Como assim? Você precisa ser aquela pessoa não apenas que fala por falar ou que tem a voz bonita, mas você precisa realmente ter
um perfil, um posicionamento na locução. Vou te dar um exemplo, tá? Se você é um locutor esportivo, é um nicho de trabalho muito bom. Se você é um locutor jornalista, é um nicho muito bom. Se você é apresentador, se você é comediante, porque existe também o humor na rádio, funciona muito. Existe aquelas pessoas que trabalham de forma religiosa em rádio, com programas voltados para a espiritualidade ou para alguns tipos de religião. Tudo isso funciona, mas é importante que você tenha um posicionamento. Senão fica aquela coisa assim, eu faço tudo, mas não faço nada. Hoje, nós estamos num momento que isso é muito cobrado do profissional. Você precisa se posicionar. É assim mesmo, faz parte do nosso momento. Então, se você deseja ser um profissional de rádio, começa por aí. Avalie o que você tem de conhecimento, como que você tem se apresentado nas rádios, porque se você é mais um pedindo emprego de carteira assinada, provavelmente você vai ter muita dificuldade, porque esse é o padrão clássico. Eu tenho amigo dono de rádio, ele me fala, toda semana tem um monte de locutor batendo na porta, que não sabe trabalhar, não sabe se comunicar, não tem postura, não tem cultura de rádio, e lógico que assim você não vai ganhar dinheiro com rádio. E também, se você ficar trabalhando só em rádio gratuita, você vai desanimar e você não vai evoluir. Começa a pensar assim, locutor que se comunica bem, que se posiciona bem, ele faz dinheiro com a sua voz. E o dinheiro é algo importante. O dinheiro, ele é o resultado de um bom trabalho. Não quer dizer que todo mundo que ganha dinheiro é maravilhoso, mas uma coisa é fato, quem faz dinheiro com a voz é um profissional que realmente interessa. Não adianta, se você só quer trabalhar de graça ou você só quer uma carteira assinada, você vai sofrer muito. Então é importante você ter essa clareza. Por que que eu falo isso? A maioria dos locutores, por incrível que pareça, não tem essa clareza, tá? Claro que tem pessoas que têm mais facilidade de entrar numa rádio porque tem algum contato, mas isso a longo prazo não vai se sustentar. Muita coisa mudou. Então, primeira coisa é isso. Avalie o seu trabalho. Se você não tem muita experiência, conversa com pessoas que têm, experimenta fazer um estágio e experimenta situações na locução para que você comece a criar a sua identidade. Aí vai ser mais fácil você chegar numa rádio e se apresentar como um comunicador e não mais um locutor que quer falar data, hora, tem uma carteira assinada e um horário para entrar e sair. Esse perfil não funciona mais. Outra coisa boa para quem deseja trabalhar em rádio é que hoje aquele registro, né, a DRT, que muitas pessoas travavam na DRT, o que é uma bobagem, porque a DRT é um registro que se tirava no passado para mostrar que você era profissional. Hoje, ninguém liga mais para isso, gente. O mais importante é você se comunicar bem, porque se a rádio gostar de você, ela pode pedir uma DRT provisória, nem toda rádio precisa mais contratar alguém com DRT, você tem a opção do CNPJ, você pode fazer um MEI e prestar uma nota, então isso aí não é mais uma barreira, como já foi lá atrás. Isso é legal você saber, porque tem gente que ainda está assim, eu não estou em rádio porque eu não tenho uma DRT. Não é verdade. Você não está em rádio porque você ainda não tem confiança, você ainda não se garante e você não sabe como trabalhar em rádio. Aí você fica batendo nas portas erradas, pedindo uma oportunidade, fazendo aquela linha de eu sou um coitadinho e ninguém me ajuda. Também não funciona, tá? Fica tranquilo que no final do vídeo eu vou dar uma dica para você entrar em rádio de uma forma muito profissional. Mas a princípio começa assim. Tem muito locutor que se acha bom e por se achar bom, ele não quer aprender. Se você não está disposto a evoluir na sua comunicação, você vai ficar desempregado, porque a comunicação mudou muito. Outra coisa que eu acho importante falar sempre para você que quer ser locutor, é que não existe só rádio para você trabalhar, tá? Então, abre um pouco a sua mente, sai um pouco dessa dependência de rádio. Eu não tenho nada contra a rádio, eu acho muito legal trabalhar em rádio. Não sou uma pessoa que tenho paixão por trabalhar em rádio. Já fiz alguma coisa em rádio, mas, de fato, não é algo que me encanta. O que me encanta é estar trabalhando com a minha voz, fazendo locução. Tanto que eu já fiz locução dos mais variados estilos e, de fato, gosto de todos, mas eu não tenho essa paixão como muitas pessoas têm por rádio. Existem muitos mercados na locução.
para você trabalhar. Mas se você tem essa paixão por rádio, faz o que eu estou te falando, avalie a qualidade do seu trabalho, se posicione, defina um perfil de trabalho, experimente e aí comece a fazer dinheiro com a sua voz. Senão você vai desanimar. Essa coisa de ficar trabalhando de graça, porque não consegue cobrar, porque não sabe se posicionar, não é legal para ninguém. Se você está trabalhando de graça, isso mostra que você não tem profissionalismo suficiente para ser remunerado pelo que você faz. Ou você não confia em você, tá? Eu conheço muito locutor que não trabalha bem e que muitas vezes fica em rádios comunitárias gratuito só para garantir que faz locução. Mas o que adianta? Qual é o seu resultado? Estou há 10 anos fazendo rádio de graça. Eu não vejo sentido. Quer ser profissional? Faça dinheiro com aquilo que você sabe fazer, que é a voz, que é a comunicação, que é a locução. O mercado é muito bom de trabalhar. Agora, se você realmente quer trabalhar na rádio e deseja tanto, outra coisa importante, para de ficar pedindo uma chance, como se você não tivesse outra maneira de viver da sua voz. Agora, se você quiser trabalhar numa rádio profissionalmente, eu vou te dar 2 dicas. Primeira, é você entrar como estagiário, para você de fato aprender. E assim, não é em um mês eu estou bom. Seja humilde, aprenda. Essa é uma dica. Aí sim vale a pena você trabalhar não remunerado, porque você está construindo uma carreira. Ok, mas você não vai passar 10 anos como estagiário de graça. Coloca isso na sua cabeça. Bom, segunda dica, que é a dica que eu falei que eu ia passar no final do vídeo, para você realmente entrar numa rádio de forma profissional, é o seguinte. Primeiro, você entenda que não é possível que, tendo 10 mil rádios no Brasil, 5 mil delas, que são a AM/FM, normalmente contratam profissionais. É impossível que ninguém goste de você e eu acho impossível que você tenha ido em todas. Então, faz uma lista de 10 ou 20 rádios, pelo menos, e vai em uma a uma. Visita a rádio, se informa qual é o tipo de programação da rádio, qual é o tipo de perfil de locução que poderia combinar com aquele público da rádio. Aí você vai ter mais chances de começar um trabalho. Como que você pode começar isso de forma profissional? Monte uma sugestão, uma ideia de um programa de rádio e primeiro venda a ideia para a rádio e, se possível, leve um possível patrocinador, mesmo que pague pouquinho. Pegue um horário na madrugada, mas faça dinheiro com aquele programa. Qualquer rádio vai adorar uma pessoa que tenha ideias, que tenha independência de fazer renda, porque os locutores que ganham bem hoje nas rádios, eles não são registrados de carteira assinada. Eles prestam serviço com o CNPJ, eles são parceiros das emissoras. Aí você vai fazer dinheiro. Então, começa a abrir sua cabeça. Se você não entende nada de como montar uma empresa, saiba que o MEI é um CNPJ que o profissional autônomo tira de forma gratuita, muito fácil de você trabalhar, e você já consegue prestar uma nota. Você não vai depender de ser contratado por ninguém. Então, começa a olhar a profissão de locução não como um empreguinho de carteira assinada, com vale alimentação, vale transporte, cesta básica, não. Olhe a profissão de locutor como algo rentável, olhe como um empreendedor da voz, aí sua cabeça vai mudar. E as rádios vão se interessar por você. O problema de muito locutor é querer ser carteira assinada, quer ter um monte de garantia, depois ainda quer pôr a rádio na justiça para tirar dinheiro. Sai disso. Isso é um tipo de posicionamento que não funciona nos mercados de hoje. O mundo mudou e você também precisa mudar. O tipo de locução mudou, você também precisa mudar. E vou repetir o que eu falo sempre para os locutores. Não existe só rádio. E não pensa que trabalhar em rádio é só alegrias, não. Você vai ter que seguir muitas regras que fazem parte daquele perfil de rádio. E aí você tem que ver também se você vai gostar de trabalhar totalmente engessado dentro de um padrão. Isso é super comum, tá, gente? Toda empresa funciona assim. Rádio não é diferente. Então, é só uma dica. Se você gosta de trabalhar com rádio, trabalhe com rádio, mas tenha consciência de como funciona o mercado hoje, que isso vai te ajudar muito. Então, espero que esse vídeo te dê uma clareza sobre o mercado de rádio. E eu quero sempre falar para você
que dentro da locução, você pode começar em qualquer ponto que você tiver agora e você pode escalar muito. Os grandes comunicadores do Brasil começaram em rádio. A rádio e a locução é a mãe da comunicação. Então, é muito legal você trabalhar como locutor, como locutora, mas tenha consciência da evolução da profissão, tá? E se você quer saber mais sobre locução, você quer se aprofundar mais, na descrição desse vídeo no YouTube, eu deixo 3 links onde eu passo conteúdos gratuitos. São 3 grupos onde eu faço as aulas, tá? Um é o grupo de WhatsApp, que fica muito fácil a gente se comunicar. O segundo é o Telegram, né, que está aí, bloqueia, não bloqueia. Então, existe um grupo de Telegram e existe também um grupo de Facebook. Nesses 3 grupos, eu disponibilizo conteúdos gratuitos e estou sempre em contato com os profissionais. Eu tenho turmas fechadas e quando eu abro vagas, eu também aviso nesses grupos. Então, é uma maneira, se você estudar, se você aprender, se você praticar, você vai conseguir trabalhar em uma rádio, sim, e ser remunerado. Sai dessa de trabalhar de graça, que isso não vai te dar futuro na locução. Comece a olhar a locução de forma profissional. Sai dessa de ficar trabalhando de graça só por oportunidade. Se você está procurando oportunidade, você ainda não é profissional, porque o profissional, ele cria as oportunidades, ele abre oportunidades. É isso que eu quero que você faça, para que você seja um profissional bem realizado. Se você curtiu esse vídeo e acredita que ele pode ajudar você ou alguém que você gosta, dá um curtir e compartilha, porque assim a gente gera uma grande corrente do bem e eu consigo atingir o meu propósito, que é criar uma legião de locutores bem-sucedidos nesse Brasil. Nós precisamos da sua voz, não só no Brasil, né? Que eu tenho pessoas também que me acompanham em outros países. Então, ó, leva isso para você, se profissionalize e veja o dinheiro como resultado de um trabalho de qualidade. Se você ficar trabalhando de graça, você não vai evoluir. E é isso. E para você ter acesso aos meus conteúdos, fique sempre conectado aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e eu estou seguindo aí nessa série 100 dicas da locução. E se você quiser falar comigo, mandar sugestões de tema, entra no meu Instagram, @RosimeloLocutora e manda um direct, porque ali eu falo com todo mundo, tá certo? Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!